Bíblias, por favor, em Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, do verso 16 ao verso 31. Atos 17, do verso 16 ao verso 31, nos diz assim: Enquanto Paulo os esperava, Silas e Timóteo, em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade de Atenas. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos fechar nossos olhos por um pouco.
Deus amado e santo, é com reverência nós nos achegamos diante de Ti, por meio de Cristo Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor seja clemente a nós, que o Senhor abra nossos ouvidos, para que nós, ó Pai, possamos entender a Tua revelação, possamos entender os Teus preceitos, os Teus ensinos, possamos compreender e viver as Tuas orientações e a Tua direção para a nossa vida. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que escancare o nosso coração, meu Deus, nosso coração tão imperfeito, tão enganoso, tão rude, tão cruel, Senhor, e que o nosso coração, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra, seja orientado, seja reorientado, Senhor, seja reconduzido ao Teu caminho. Dá-nos fé, dá-nos firmeza nas Escrituras, meu Deus, e dá-nos, meu Deus, um coração voltado à pureza do Teu Evangelho, à pureza da Tua palavra. Nós oramos assim, em comunidade, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, eu gostaria neste fim de tarde, início de noite, conversar um pouco com os irmãos a respeito deste texto, mas eu gostaria de concentrar a nossa mensagem de hoje nos versos 30 e 31, quando Lucas, o escritor de Atos, nos diz que não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Meus irmãos, toda a fé salvadora, ela está centrada ou ela está centralizada na pessoa de Cristo Jesus. Se nós dissermos que temos fé, mas esta fé não está depositada ou não está centralizada na pessoa de Cristo Jesus totalmente, eu posso dizer a vocês com toda a segurança que não há salvação para esta pessoa. Se nós dissermos que nós somos salvos e que nós herdaremos o reino de Deus, aliás, que nós herdamos o reino de Deus, que nós herdaremos a pátria celestial, nós podemos dizer isso com toda segurança se nós depositarmos a nossa fé totalmente na pessoa de Cristo Jesus. É Ele o centro, é Ele o foco que nos conduz à salvação e nos mantém caminhantes por esta trilha. Não existe qualquer tipo de exceção para o que Jesus Cristo alcançou com sua morte e com sua ressurreição. O que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário é incomparável. A obra de Cristo Jesus, ela é irretocável. A obra de Cristo Jesus, ela é verdadeira. A obra de Cristo Jesus muda a nossa vida. A obra de Cristo Jesus transforma o nosso viver. A obra de Cristo Jesus, ela é tremenda. A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela é incomparável, que ninguém consegue fazer o que Cristo fez. Somente o Filho de Deus desceu a este mundo, padeceu, sofreu, morreu e nos deu salvação. Somente nele nós temos esta fé salvadora. Mas eu preciso perguntar algo para os irmãos e para mim também. Será que eu posso ignorar essa obra incomparável? Será que eu posso ignorar, será que eu posso deixar de lado a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Será que eu posso abandonar o que Cristo Jesus fez por mim na cruz do Calvário,
que é algo tremendo, é algo incomparável, é algo que ninguém faz igual, e alcançar a salvação em Cristo Jesus, e alcançar a salvação. Não, eu não posso. Eu não posso. Eu jamais posso ignorar, uma vez sendo tocado por Deus, eu jamais posso ignorar aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Porém, meus queridos, por que é que Lucas nos relata este acontecimento de Paulo quando ele está em Atenas e Paulo diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Por que é que Lucas relata que Paulo diz isso aos atenienses? Nós veremos logo mais. Meus irmãos, existem algumas pessoas de tantos outros pensamentos filosóficos, de tantas outras religiões, de tantas outras vertentes religiosas, que dizem confiar em Deus, dizem que Deus existe, porém não reconhecem na pessoa de Cristo Jesus o único caminho para se achegar a Deus. Essas pessoas são pessoas ignorantes. Nos tempos de hoje veremos que não. Meus queridos, algo grandioso ocorreu com a vinda do Deus Filho ao mundo. Algo grandioso ocorreu. Cristo reúne totalmente a revelação de Deus para a salvação. Algo grandioso ocorre quando Cristo Jesus nasce. Quando Cristo Jesus vem a este mundo, Cristo Jesus se revela a natureza de Deus totalmente, inequivocamente, e Cristo Jesus mostra a nós quem Deus é. A revelação perfeita e total do próprio Deus está reunida na pessoa de Cristo Jesus. Toda a nossa esperança, sim, de salvação eterna deve estar totalmente depositada naquele que nos trouxe a revelação total e perfeita de Deus. Total e perfeita de Deus. Depois da vida do Messias, depois da vida de Jesus Cristo, por causa disso, nós não podemos alegar mais ignorância do Salvador. Depois que Cristo veio ao mundo, depois que Cristo nasceu, ninguém que ouve após a vinda de Cristo Jesus pode alegar ignorância do Salvador. Cristo veio a este mundo, Cristo reúne todo o poder, a majestade e a glória de Deus. Cristo Jesus jamais divide essa glória com ninguém. E Cristo Jesus, quando revela o próprio Deus, nenhum de nós, após a vinda do Salvador, pode dizer que ignora ou que não sabe que existe o Salvador. Mas, meus irmãos, por que é que Paulo no verso 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? O que é que Paulo quer dizer com isso? Desde a criação do homem, desde que o homem pecou, e no transcorrer da história da humanidade, Deus sim, por sua eterna sabedoria, por sua eterna e graciosa soberania, Ele deixou muitos homens viverem os seus próprios deleites, os seus próprios prazeres, e Deus deixou que estes homens se abraçassem mutuamente entre eles, vivendo no pecado, na corrupção, e não encontrando o caminho que conduz a Deus. Havia profetas, havia escritos de Moisés, havia os testemunhos das pessoas que viviam e se regozijavam em crer no verdadeiro Deus, com certeza. Porém, Deus, por um tempo determinado por Ele deixou que muitos homens e mulheres
vivessem em total ignorância de Deus. Homens e mulheres que viam obras que eram feitas por meios sacrificiais no meio do povo de Israel, obras sacrificiais que apontavam para o Cristo, e homens e mulheres que eram totalmente ignorantes da vinda do Messias, da vinda do Cordeiro verdadeiro. Homens a quem Deus não quis tocar para reproduzi-los ou conduzi-los ao caminho da salvação que estava sendo pregado por meio de rituais sacrificiais no meio do povo de Israel. E quantos foram estes homens e mulheres deixados por Deus na ignorância e em meio aos seus próprios pecados? Homens e mulheres que amavam os seus próprios pecados e se lambuzavam em seus próprios pecados e ignoravam a figura do Salvador. Porém, meus irmãos, Cristo veio, Cristo revelou-se, Cristo se encarnou. Quando Cristo revelou-se, quando Cristo se encarnou, a partir daí, ninguém pode dizer que está vivendo tempos de ignorância, porque a revelação ocorreu, porque a revelação na pessoa de Cristo Jesus aconteceu. Revelação esta que nos conduz à salvação, somente Ele nos conduz à salvação. Meus queridos, quando eu falo com relação a nós não podermos alegar mais ignorância, é porque quando Cristo nasceu, quando Cristo viveu, quando Cristo morreu, quando Cristo ressurgiu, Cristo determinou que os apóstolos dele pregassem a palavra. Cristo determinou na grande comissão que os apóstolos avançassem e pregassem e evangelizassem sobre tudo aquilo que Cristo havia pregado. O fim dos tempos da ignorância chegou. O Evangelho passou a ser pregado, o Evangelho passou a ser pregado a muitas pessoas, e o conhecimento do Deus que havia se revelado passou a ser transmitido a muitas pessoas, a inúmeras pessoas. Não somente ao povo de Israel, não somente aos judeus, mas também a inúmeros gentios. E graças a Deus, o tempo de ignorância chegou ao fim. Cristo em sua encarnação, Cristo em sua morte, Ele nos dá vida eterna, Ele nos dá paz eterna, Ele nos dá reconciliação com Deus. Nos dá reconciliação com Deus. Meus queridos, se eu disser perguntar para vocês o que é ignorância, o que é que vem a ser ignorância? A ignorância é o desconhecimento de alguma informação. Quando eu cometo um erro, é porque eu conheço alguma coisa de forma errada. Quando eu erro, eu cometo um erro porque eu conheço algo, mas de forma equivocada. Porém, a ignorância é o desconhecimento de alguma informação. Quando o Evangelho, a partir do nascimento de Cristo Jesus, passou a ser anunciado, eu posso errar com relação ao Evangelho. Eu posso errar, mas eu não posso alegar que eu desconheço a informação que o Filho de Deus veio ao mundo, se encarnou e revelou o Pai. Eu jamais posso alegar isso. Meus irmãos, tentar prestar um culto a Deus desconsiderando Jesus Cristo é um erro fatal. É o mesmo que nada. Quando eu presto um culto a Deus e desconsidero a pessoa de Cristo Jesus, eu não posso dizer eu não sabia. Eu não sabia que eu não poderia me chegar a Deus sem passar por Cristo Jesus. Tremenda loucura tentar prestar culto a Deus desconsiderando Cristo Jesus. É Cristo Jesus a nossa própria salvação, é Cristo Jesus a vida
eterna, é Cristo Jesus o verdadeiro Deus. E a palavra do Senhor me indica isso. Meus queridos, o que é que significa uma adoração ignorante? O que é uma adoração ignorante? O que é uma adoração a qual eu não sei o que eu estou fazendo? É uma adoração no qual eu desconheço, uma adoração que eu erro, quando eu desconheço o autor da salvação. E sabe quando é que eu desconheço, quando é que eu não me importo com o autor da salvação? Quando me falta arrependimento diante da obra de Cristo Jesus na cruz. Quando eu olho para aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário e me falta arrependimento, é como se eu estivesse desconhecendo, é como se eu estivesse desconsiderando a obra incomparável de Cristo Jesus na cruz. E como é que eu posso me arrepender? Quando é que eu me arrependo? Quando é que eu presto um culto aceitável a Deus? Como é que eu posso prestar um culto a Deus em espírito e em verdade? No que diz respeito à adoração verdadeira, quando eu reconheço a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando eu olho, quando eu observo, quando eu medito naquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim, eu estou adorando a Deus de forma verdadeira, de forma real, de uma forma bíblica. E meus queridos, Paulo diz assim: agora, porém, notifica aos homens, Deus notifica aos homens, ordena aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. A todo homem a quem a palavra de Deus for pregada, a todo homem a quem o Evangelho for anunciado, que este homem não alegue mais ignorância quanto ao desconhecimento da obra de Cristo Jesus, mas que ele se arrependa. Meus irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, seja na igreja, seja em nossos lares, seja em nosso trabalho, ou em qualquer lugar que nós estamos ou estivermos, somente existem duas possibilidades. Quando eu prego o Evangelho, ou as pessoas abraçam este Evangelho, se rendem a este Evangelho e creem nesse Evangelho, e não têm a menor coragem de alegar ignorância com relação a esse Evangelho, ou essas pessoas desdenham do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho ou é para a salvação, ou é para a redenção, ou é para a reconciliação com Deus, ou este Evangelho pregado é para a perdição. É para as pessoas continuarem desviadas dos caminhos do Senhor. Ou o Evangelho me conduz à salvação, ou o Evangelho me conduz à ruína espiritual que me direcionará ao inferno. Meus queridos, o apóstolo Paulo diz assim aos atenienses: por quanto? Por que Deus notifica aos homens que os tempos da ignorância já cessaram por causa da revelação de Deus na pessoa de Cristo Jesus? E a todo homem a quem isto for pregado em toda parte se arrependam. Por que Deus está dizendo isso? Que todo homem se arrependa, porquanto Deus estabeleceu um dia, e esse dia nós não sabemos quando será, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que é Cristo Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Haverá um dia determinado, estabelecido por Deus, no qual há de julgar o mundo com justiça. Salmo 9, versículo 9 diz isso, que o julgamento será justo, será com justiça, por meio daquele que jamais cometeu pecado e na sua boca não se encontrou dolo, não se encontrou erro. Eu pergunto a vocês, meus irmãos,
quando vocês ouvem o Evangelho, este Evangelho conduz vocês a se renderem à obra de Cristo Jesus? Ou esse Evangelho está afastando vocês da obra de Cristo Jesus? Vocês estão se aproximando cada dia mais da obra incomparável e irretocável de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Ou vocês, a cada dia mais que vocês vêm à igreja, vocês se tornam pessoas mais religiosas, porém pessoas que não se rendem, pessoas que não se prostram, pessoas que não adoram a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor Deus derrame sobre nós a sua graça, a sua misericórdia e nos dê paz na pessoa de Cristo Jesus. Não precisam abrir agora, mas em Atos capítulo 4, verso 12, nós ouvimos um relato de Lucas, quando Pedro diz assim, e Lucas relata: e não existe salvação em nenhum outro. Não existe salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Meus queridos, nós somos pessoas privilegiadas, nós somos pessoas bem-aventuradas, porque nós não vivemos mais, desde a revelação de Cristo Jesus, tempos de ignorância. Quantas foram as pessoas que viram rituais sacrificiais no meio de Israel, rituais que apontavam para a vinda do Messias, e pessoas que não viram o Messias, não testemunharam a vinda do Cordeiro perfeito de Deus. Hoje nós podemos testemunhar em alto e bom som, nós podemos testemunhar com fé que o Cordeiro de Deus veio, que os rituais foram deixados de lado. Não há necessidade mais de rituais sacrificiais, porque o sacrifício incomparável, o sacrifício total, o sacrifício irretocável foi feito, foi realizado por Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade, toda a adoração perfeita saída da nossa boca, seja Cristo Jesus. Amém. Muito orar mais uma vez. Deus amado e santo, te agradecemos, te louvamos, porque não vivemos mais tempos de ignorância, não vivemos mais tempos onde o teu Filho não foi manifestado. O teu Filho já se revelou, o teu Filho já se encarnou, o teu Filho já se manifestou, já foi manifestado, já foi manifesto entre os homens, e nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos pela manifestação da glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa do Deus Filho. Nós te louvamos, nós te exaltamos, e que o teu Evangelho, que o ouvir do teu Evangelho nos aproxime do Senhor todos os dias, que o toque do Evangelho, que o ouvir do Evangelho, que nos chama ao fim dos tempos da ignorância, nos faça aproximar do Senhor todos os dias da nossa existência aqui sobre a face da terra. Nós te louvamos, nós te exaltamos, no nome do Deus verdadeiro, no nome da vida eterna, que é Cristo Jesus. Amém.